Carregue com eletricidade. Carregue com encomendas, horários, prazos e parcerias. Carregue com madrugadas, entregas urgentes, designs ousados e noites longas. Carregue com novas contratações e novas formas de fazer crescer. Carregue o seu negócio com condições especiais nos dias Peugeot Pro, de 18 a 23 de novembro. Saiba mais em peugeot.pt. Boa noite, bem-vindos ao Jornal de Sábado. Na SIC Notícias, subiu para 10 o número de mortes associadas aos atrasos do INEM. A Procuradoria-Geral da República já abriu 5 inquéritos. Pode estar à vista uma nova crise política na Madeira. O PS vai votar a favor da moção de censura apresentada pelo Chega. Apesar da pressão, Miguel Albuquerque rejeita demitir-se. Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em várias cidades de Espanha para exigir a demissão do Governo Regional de Valência. Subiu para 220 o número de mortos na tempestade que atingiu o país. Joe Biden recebe esta quarta-feira Donald Trump na Casa Branca. Hoje confirmou-se que Trump venceu no estado do Nevada. Está também mais perto de garantir a maioria na Câmara dos Representantes. Terminou em confrontos o protesto, que juntou 130 mil pessoas em Valência. Os ânimos exaltaram-se quando alguns manifestantes pintaram a porta de entrada do governo valenciano. A polícia interveio e foram arremessados objetos contra os agentes no terreno. Milhares de pessoas saíram às ruas para exigir a demissão do governo regional e pedir responsabilidades a Pedro Sánchez. Quase 2 semanas depois da tempestade, há 220 mortos confirmados. A praça central do município foi das poucas zonas que escapou aos efeitos da tempestade. Milhares de valencianos e não só juntaram-se para pedir o apuramento de responsabilidades, desde logo ao presidente do governo de Valência. Estou emocionada y estoy indignada por toda la omisión de los políticos. La gestión política ha dejado mucho que desear y probablemente hayan más víctimas porque no se ha intervenido desde el principio como se debería de haber hecho. Creo que de verdad que no se puede describir con palabras el horror que hemos visto. El horror es como la muerte y la devastación. As queixas e as dúvidas sobre a forma como foram dados os alertas para a catástrofe levam os valencianos a culpar também o governo central. Queixam-se que os primeiros avisos à população só chegaram por mensagem numa altura em que já havia localidades alagadas. Esto no es culpa, es responsabilidad. Pues primero el gobierno valenciano por no haber actuado a tiempo y ya luego podría entrar en juego el estatal por no habernos rescatado. Venimos a pedir la dimisión del presidente de la Generalitat perquè ha sigut un incompetent que s'ha endut per davant a moltes persones que han faltat. ¿Tienes familia afectada con esta lluvia? Sí, tengo mi hermano que vive en Algemesí con mujer e hija de 4 años. Han perdido el coche y el coche es lo de menos porque lo que han perdido es la vida. ¡PP, sin vergüenza! ¡PP, sin vergüenza! Quem é de Valência, mas vive noutras cidades espanholas, também saiu à rua. Em Madrid, houve grandes concentrações no centro da capital. Lo que considero es que falta transparencia y que este es un tema que va por encima de la política, que lo primero está en los humanos. Siento que falta cooperación y principalmente transparencia, que queremos saber de verdad lo que pasó. 70 localidades foram afetadas. A responsabilidade do envio dos alertas é das autoridades autonómicas, neste caso da Comunidade Valenciana. Numa altura em que há um passa-culpas do governo regional para o central, Pedro Sánchez diz que não é tempo de apurar responsabilidades. Primeiro, é preciso conter os danos da tragédia. Seguimos em direto para Valência. Marta Sobral, o protesto que foi maioritariamente pacífico, tornou-se violento com o cair da noite. Porquê?
Boa noite. Tornou-se violento quando um grupo de manifestantes que estava à porta da Câmara do Governo valenciano lançou lama e também pintou as paredes com tinta. Aí, nessa altura, a polícia teve de intervir, afastou os manifestantes e houve aí um momento de tensão, confrontos, em que foram arremessados alguns objetos por parte dos manifestantes e a polícia teve de intervir. Foram cerca de 4 a 5 momentos de maior tensão, apesar de, durante todo esse tempo, a polícia ter feito aqui um cordão de segurança. Aliás, ainda se mantém aqui nesta praça um cordão de segurança, mas, como dizia, foram alguns momentos de tensão que surgiram depois dessa reação por parte dos manifestantes na Câmara do Governo. Agora a situação está um pouco mais calma, mas ainda há pouco houve mais um momento de tensão que resultou pelo menos num detido, e esse detido conseguimos perceber, aconteceu à nossa frente mesmo essa detenção. O jovem está agora ali também junto à polícia, está assentado, está com as mãos algemadas e, portanto, essa foi pelo menos uma das detenções que a polícia, que a comunicação social conseguiu acompanhar aqui nesta praça. De resto, esta manifestação foi pacífica, ou seja, começou de forma muito ordeira na Praça de Valência, por volta das 6 da tarde. Milhares de pessoas saíram numa marcha pacífica a dizerem palavras de ordem, a pedirem a demissão do presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, pediam a demissão, chamavam também o presidente de assassino e diziam mesmo que o lugar dele era num povo, numa cidade aqui a cerca de 17 quilómetros, que tem uma das prisões mais conflituosas e, portanto, diziam que era nesse local que Mazón deveria estar. Sobretudo, as pessoas estão revoltadas pela informação ter chegado tão tarde no dia da tempestade, sobretudo os avisos meteorológicos que, segundo os valencianos, chegaram cerca de 4 horas depois da tempestade ter começado. Tempestade, aquilo que nos dizem é que começou por volta das 5, 6 da tarde e só às 8, 8 e meia da noite é que foram avisados através de uma mensagem no telemóvel desse agravamento do estado meteorológico e da chuva intensa que se fez sentir. Essa é uma das falhas apontadas pelo povo valenciano a Mazón, mas não é a única. Dizem também que as autoridades agiram muito tarde, que o socorro e a emergência foi feita já muito tempo depois dessa tempestade ter acontecido. Foram essas razões que trouxeram milhares de pessoas aqui às ruas do centro de Valência, que foi dos poucos locais que não foi afetado por esta tempestade, mas há mais de 10 localidades, como Paiporta, Aldaia, como Picânia, que foram afetadas por estas chuvas, que foram completamente devastadas. Neste momento, esta praça, que foi onde terminou esta manifestação e onde aconteceram estes confrontos com a polícia, está bem mais calma. Lá ao fundo conseguimos, penso que, perceber que há um caixote de lixo que foi incendiado entretanto, mas a situação está aqui muito mais controlada. A Polícia Nacional mantém-se no local, mas só para se certificar que a situação está muito mais calma, já que a última hora, pelo menos, foi de momentos de grande tensão que resultaram em pelo menos uma detenção aqui em Valência. Marta Sobral, a SIC em direto de Valência. Está mais calmo o ambiente, mas voltaremos a Valência se de todo se justificar. Valência que foi atingida pela maior catástrofe das últimas décadas, com avisos atrasados e que falharam, e também problemas no ordenamento do território, foram alguns dos fatores que fizeram com que esta tempestade tivesse tamanha magnitude. Valência continua em estado de choque com a tragédia causada pelas chuvas que fizeram centenas de mortos. Mais de uma semana depois, não há dúvidas de que esta foi uma das maiores catástrofes das últimas décadas. Mas há muitas questões que ficam no ar, o que falhou e o que causou uma catástrofe de tamanha magnitude.
vários fatores para que esta situação tenha ocorrido. Nomeadamente 3, os principais. Primeiro, estação muito intensa e extrema, portanto, o dobro daquilo que estava previsto. O segundo fator tem a ver com ocupação territorial. Portanto, isto é, desde 1976 houve uma clara ocupação do território, sobretudo das margens junto ao Rio Túria e ao segundo braço do Rio Túria, que foi praticamente impermeabilizado e desviado do curso original. Portanto, isso fez com que a água, obviamente, costuma ter memória e procurou o caminho mais fácil para desaguar no oceano. A água inundou casas, carros e ruas em mais de 10 localidades, como Paiporta, Picanha e Aldeia. Num só dia choveu o equivalente a um ano em apenas 8 horas. Condições atmosféricas que não foram previamente alertadas. Falta de sistemas de aviso precoce, que já existem há alguns anos, americanos, australianos, que sofrem muito com este tipo de situações, já possuem isso há mais de 15, 20 anos. Todos estes fatores podem provocar situações semelhantes em vários países, até mesmo em Portugal. Nós tivemos situações já semelhantes, mas de um fluxo diferente, portanto um fluxo de oeste e de sul. Existem várias cidades que estão também, não quero estabelecer um paralelo, uma comparação direta, mas que também possuem as suas fragilidades na impermeabilização dos solos e também na ocupação dos mesmos, sobretudo dos leitos de cheia. Podemos falar em Lisboa, podemos falar em Coimbra, podemos falar mesmo na região de Faro. As últimas grandes cheias em Valência foram em 1957 e fizeram mais de 80 mortos. Nessa altura, decidiram desviar o curso do Rio Túria para fora do centro da cidade através da construção de um novo leito artificial. Este canal, que antes abrigava o rio, foi transformado num jardim e num parque público. A verdade é que por aqui, pelo centro de Valência, nada se passou. A tempestade atingiu as áreas limítrofes e fez ainda mais mortos do que há 67 anos. Pedro Pink, Marta Sobral, a SIC, em Valência. Jornal de sábado, na SIC Notícias, são já 10 as vítimas mortais ligadas aos problemas na linha de emergência 112. A oposição diz que o governo foi negligente, o Chega e o Bloco de Esquerda pedem a demissão da Ministra da Saúde. Segunda-feira, no pico dos atrasos no atendimento, o número de profissionais a atender chamadas de emergência em todo o país era, de acordo com o sindicato, inferior a uma dezena. O número que nós tivemos foi que num turno da tarde estariam apenas 9, isto a atender chamadas. Atualmente, o INEM funciona com 25 a 30 técnicos a atender. Já é metade do que normalmente seriam os serviços mínimos. Nos registros telefónicos do INEM, pior cifra em mais de 10 anos. Apenas 2.510 contactos atendidos. O sindicato acredita que o INEM não terá definido serviços mínimos no dia em que ocorreram mais mortes. Eu trabalho no INEM há 18 anos, já passei por diversas greves. O INEM nunca definiu serviços mínimos para as centrais de emergência. Com as duas mais recentes mortes em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e em Pombal, são agora 10, como se pode ver neste mapa, as vítimas mortais ligadas aos problemas na linha de emergência 112, de norte a sul do país. De resto, com 2 casos em Pombal. Muito criticada pela oposição, a pressão sobre a Ministra da Saúde é cada vez maior. O Ministério Público tem 5 inquéritos a correr. No início da semana, Ana Paula Martins assegurou que ficou surpreendida pela greve dos técnicos do INEM, mas sabe-se que tinha recebido um pré-aviso 10 dias antes. É óbvio que a Ministra se devia demitir e devia se demitir por uma razão muito simples. Tinha conhecimento, como tinha o Governo, como tinha o Primeiro-Ministro, como tinha os partidos políticos, que ia haver uma greve, não fez nada. O que se viu foi a degradação de serviços, o aumento da lista de espera, a crise na obstetrícia e vítimas, infelizmente, vítimas mortais por falta de assistência, como agora se está a ver, que se devem muito à negligência do Ministério da Saúde e, naturalmente, do Primeiro-Ministro. Se a demissão da Ministra levar à alteração profunda das opções políticas de fundo, é já, se demita a Ministra.
Nas redes sociais, o líder do PS insistiu na alegada negligência do governo. O governo foi devidamente informado sobre a greve e dispôs de 20 dias para negociar com o sindicato. Não faltaram ao governo oportunidades para evitar a greve ou, pelo menos, para minorar o seu impacto. O que faltou foi competência e responsabilidade. A desculpa dos problemas estruturais herdados do passado não pode justificar a negligência e a irresponsabilidade do governo. Os antigos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Ana Jorge, responsabilizam o governo. Não defendem a demissão da atual ministra, mas avisam em declarações ao Observador que é urgente resolver o problema no INEM. Ana Jorge diz até que o caso é pior do que o que levou à demissão de Marta Temido há 2 anos. Jornal de Sábado está de regresso. Há uma semana que há protestos em Moçambique e acusações de fraude eleitoral. O candidato à oposição garante que as manifestações vão continuar até que seja reposta a verdade eleitoral. Venâncio Mondelano promete anunciar, segunda-feira, a 4ª fase de contestação nas ruas. Numa transmissão em direto via Facebook, o candidato presidencial anunciou uma pausa nos protestos para curar os feridos e enterrar os mortos, mas avisa que será por poucos dias. Garante que a partir de quarta-feira será ainda pior. Dia 11 de novembro vamos anunciar as medidas. O que vou dizer é que até lá vamos levar a nossa vida normal, vamos manter apenas a manifestação das panelas. Segunda-feira vamos anunciar a data em que vai arrancar a 4ª fase e a última fase das manifestações. Só preciso dizer uma coisa: a 4ª fase vai ser extremamente dolorosa. Envolvido numa bandeira de Moçambique, o segundo candidato presidencial mais votado a 9 de outubro explica as razões para a escalada dos protestos. Porque notamos que o regime está a querer fazer um braço de ferro com o povo. O regime quer usar apenas a força das armas contra o povo. O regime quer usar a força policial, balas verdadeiras, quer continuar a assassinar o povo. Promete que as manifestações só param quando a verdade eleitoral, como diz, for reposta. São sobretudo jovens, indignados, que exigem mudanças profundas no país, cujo poder está há quase 50 anos nas mãos da Frelimo. Nas ruas de Maputo, a polícia continua em estado de prontidão, depois dos últimos dias de enorme violência, com carros queimados e lojas destruídas. As autoridades reforçam o apelo ao diálogo entre as partes, depois de um rasto de destruição, com centenas de feridos e mortos ainda por contabilizar. O presidente do Governo Regional da Madeira repete que não se demite. O Chega apresentou uma moção de censura e o PS anunciou esta tarde que vai votar a favor. Pode estar à vista uma nova crise política no arquipélago. Estranha, inoportuna e irresponsável. É assim que Miguel Albuquerque classifica a moção de censura do Chega. O que deduzimos é que esta é uma moção de censura imposta pela liderança nacional do Chega, no sentido de criar instabilidade política na região. Para o presidente do Governo Regional da Madeira, há uma justificação. O que eles querem um líder mole para depois tomarem o poder, mas como estão enganados. É o sonho dos partidos da oposição, como nunca nos ganham nas urnas, é terem um conjunto de líderes fracos, no sentido de um dia chegarem aqui ao poder. O líder do PS Madeira anunciou que vai viabilizar a moção de censura, mas sem os votos dos Juntos pelo Povo e uma maioria de 24 deputados, não é aprovada. Nós não poderíamos, nem vamos, segurar este governo de Miguel Albuquerque. Está agarrado ao poder por interesse próprio,
para não responder à justiça. Nós não temos qualquer problema de ir a eleições se for necessário. A moção vai a votos no dia 18. Só aí se vai saber o futuro do Governo da Madeira. Albuquerque foi constituído arguido no final de janeiro por suspeitas de corrupção e abuso de poder. Em causa, alegados favorecimentos de empresários pelo poder público em troca de contrapartidas. O caso provocou uma crise política. O social-democrata demitiu-se depois do PAN retirar o apoio que permitia à coligação PSD-CDS governar com maioria absoluta. Foi a eleições e ganhou. E agora, se acontecer o mesmo, Albuquerque acredita que o desfecho vai ser o mesmo. Subiu para 10 o número de mortos relacionados com falhas no atendimento do INEM. A oposição diz que o governo foi negligente. O Chega e o Bloco de Esquerda pedem a demissão da Ministra da Saúde. A vir a público foi o de um homem de 84 anos, morreu na noite passada, depois de uma semana em coma, nos cuidados intensivos do Hospital de Bragança. Segundo a família, o 112 demorou 50 minutos a atender a chamada. Este é o segundo caso de demora no atendimento do INEM que resulta em morte no distrito de Bragança. A situação mais recente ocorreu em Mogadouro há uma semana. Durante uma refeição, um homem de 84 anos sofreu uma obstrução das vias respiratórias por engasgamento. A família telefonou para o 112, mas ao fim de quase 50 minutos de espera, ligou para os bombeiros locais e decidiu transportar a vítima por meios próprios à urgência básica de Mogadouro, encontrando-se com a ambulância a meio do caminho. A vítima já se encontrava em paragem respiratória e foi transportado ao SUB, sempre com manobras de reanimação. Com o suporte avançado de vida foi então efetuado a desobstrução da via aérea superior. Portanto, segundo sabemos, ainda foi conseguido recuperar o pulso. A vítima foi depois transportada em coma para o Hospital de Bragança, onde esteve uma semana nos cuidados intensivos, acabando por morrer nesta sexta-feira à noite. As estatísticas dizem que se esta assistência for feita nos primeiros 2 minutos pós-paragem, a pessoa tem cerca de 90% de probabilidade de sucesso. Ao 4º minuto já só tem 50% e ao 6º minuto já só tem 11% de probabilidade de sucesso. Percebemos que aqui tempo é igual à qualidade de vida. Mas não são apenas os utentes que têm tido dificuldade em contactar o INEM. Também para os bombeiros não tem sido fácil comunicar com o CODU para saberem para onde encaminhar os doentes. Fomos fazendo aqui uma compilação do que era a última semana e chegámos à conclusão que, em média, estamos a demorar para conseguir falar com o CODU cerca de 20 minutos. Falhas que estão a custar vidas humanas. O presidente do PS diz que os atrasos no INEM se devem à negligência do Ministério da Saúde e do Primeiro-Ministro. Carlos César lembrou as promessas da AD para o setor da saúde, que diz estarem longe de ser cumpridas. Anunciavam um plano de emergência para a saúde, que revolucionaria o Serviço Nacional de Saúde em poucas semanas, e o que se viu foi a degradação de serviços, o aumento da lista de espera, a crise na obstetrícia e vítimas, infelizmente, vítimas mortais por falta de assistência, como agora se está a ver nos casos ocorridos com o INEM, que se devem muito à negligência do Ministério da Saúde e, naturalmente, do Primeiro-Ministro. A situação é muito penosa para um governo tão jovem e tão recente. Vamos para a análise. Convidados, Maria João Marques e também Nuno Ramos de Almeida. Maria João, boa noite. Boa noite, Nuno. Eu não era para começar por aqui, mas deixem-me começar, vou começar por ti, Nuno, pela questão de não haver um elo de ligação, uma ligação direta dos bombeiros ao INEM. Pegando neste último caso que nós acabámos de ouvir e que testemunhava esta família. Se alguém aflito ligar para os bombeiros e se os bombeiros não atenderem o telefone, não há uma chamada direta ou uma chamada de passagem direta para o INEM e o vice-versa também funciona. Faz algum sentido que seja assim? Não sei se faz ou não faz sentido, dada a complicação de quando há esses serviços que pretendiam ligar todas as emergências e às vezes funcionava, não funcionava. É isso que falamos, mas uma situação de emergência. Agora, o que eu de facto não acho que faça muito sentido é esta situação, porque esta situação deve-se a um atraso e a uma
falta de capacidade de prever que podia alguma coisa correr mal. E não é a primeira vez que a Ministra nos brinda com esses atrasos. Ela demorou bastante tempo em relação ao diretor do INEM a responder sobre os helicópteros, depois a certa altura ele adjudicou os helicópteros. Neste momento tiveram 10 dias para iniciar um processo de negociação com o sindicato e não o fizeram. Depois não perceberam que havia coincidência de greves de 2 sindicatos e que houve uma segunda-feira absolutamente desastrosa e daí não se tiram grandes ilações. Mesmo que avisada para o efeito. Sim, mas mesmo que avisada, não perceberam qual era o efeito, isso pode acontecer, mas na realidade não tiram nenhuma ilação. O que eu acho grave em relação a esta Ministra e também ao Governo e ao Presidente da República, é preciso recordar que quando morreu uma grávida dentro de uma ambulância, a anterior Ministra da Saúde do Governo do Partido Socialista, Marta Temido, demitiu-se e Marcelo Rebelo de Sousa esteve em cima a dizer que era uma situação muito grave. Neste momento temos 10 pessoas que podem ter morrido em consequência desta situação e não temos nenhuma ideia de que isto não se pode repetir e nenhuma ideia de que, pelo menos, os serviços mínimos deviam ter sido exigidos de outra forma, porque é uma situação... Parece que a Ministra ela é bastante autoritária, mas depois não tira consequências dos erros e mantém o autoritarismo sem corrigir aquilo que está. Maria João, a oposição pede a demissão imediata da Ministra da Saúde. E já não é a primeira vez que sempre que há qualquer coisa relacionada a que não corre bem, seja em que governo for, o primeiro estigma, o primeiro pedido é demissão imediata do Ministro. Não esteve bem, provavelmente, a Ministra, gostava de saber a sua opinião, mas se a solução passa pela demissão da Ministra, se é assim que as coisas se vão resolver. Da Ministra, sinceramente, tenho dúvidas. O Nuno estava ali a falar de Marta Temido, mas Marta Temido demitiu-se depois de uma grávida ter uma gravidez, ter esse infeliz deslace, mas depois de muitas grávidas andarem a passear pelo país inteiro a fazer centenas de quilómetros. Mas também teve o combate à Covid, não é? Vários casos desses. Não, isso não teve nada a ver com o combate à Covid. Não, portanto, ela não teve nada a ver com o combate à Covid? A Ministra Marta Temido demitiu-se depois de uma série de desaires grandes no Ministério da Saúde. Maria João acha que devia ser o Presidente do INEM. Exatamente, eu penso que agora o INEM, aliás, mas eu não isento a Ministra de responsabilidade política. Eu acho que este caso tem vários, este episódio do INEM e das infelizes mortes, que não sabemos também se deveram ao atraso ainda ou não, mas de qualquer maneira é uma coincidência infeliz e estranha terem ocorrido tantas mortes, portanto provavelmente terão sido potenciadas por isso e teremos que saber, e caso tenham sido de facto resultado dos atrasos de atendimento de chamadas ou de ambulâncias, o que seja, a direção do INEM está completamente incapaz de continuar. Portanto, como é que se chega a uma situação destas, na sua opinião? Como é que é possível se chegar a uma situação destas? Eu penso que foi uma tremenda irresponsabilidade do INEM. O INEM não negociou com os sindicatos os serviços mínimos que teria que fazer. Aparentemente considerava que por um acordo coletivo com o sindicato da CGTP de 2011 teria que haver serviços mínimos de 80%. Há entendimentos diferentes de juristas sobre esta situação. O sindicato, o FESINAP, determinou serviços mínimos muito reduzidos e também nem sequer os cumpriu. De qualquer maneira, o sindicato, eu penso que também aqui é bastante criticável nesta atuação de estabelecer serviços mínimos tão reduzidos. De qualquer maneira, a responsabilidade era do INEM e, se não do INEM, do Ministério da Saúde e da Ministra ou da Secretária de Estado, de verificar se esta situação não afetaria de maneira muito gravosa o funcionamento do INEM, como afetou. Agora, também me parece, e portanto... O INEM, penso que está aqui a direção do INEM em causa completamente, e teremos que apurar o que aconteceu de facto com as mortes. A Ministra também tem que responder politicamente, não parece que seja caso para demissão, mas tem que responder politicamente e tem que tirar de facto lições de tudo isto.
Em todo o caso, também, até para provocar ali apoplexias ao Nuno, eu penso que há aqui uma questão estrutural que nós também temos que falar sobre. É estrutural, é financeira ou é má governação? Má governação isso do é INEM. sem dúvida, isso é sem dúvida, e houve um grande desinvestimento no INEM, tal como houve um grande desinvestimento em todo o Estado, nas carreiras da administração pública. Portanto, mas de qualquer maneira, este governo foi eleito para resolver os problemas da população. Em relação ao INEM, já teve 3 diretores. Durante o seu percurso já teve 3 diretores. Um que durou uma semana. O governo não pode estar sempre a culpar o governo anterior, porque às tantas tem que resolver os problemas que herdou ou que até o e que fazem parte do seu programa, inclusivamente. Exatamente, e que julga que o governo anterior causou. Mas há esta parte estrutural do problema que eu também acho que temos que referir. A polícia, por exemplo, não tem direito à greve. E muito bem, porque se entende que a população tem direito à segurança e isso é um direito inalienável da população. Eu julgo que serviços como a Proteção Civil, como o INEM e com tudo o que tem que ver, por exemplo, com as urgências hospitalares, tem que se rever esta questão do direito à greve. Não vejo como é que pode ser permitido trabalhadores do Estado que lidam com pessoas em situações de grande vulnerabilidade e em situações potencialmente mortais, de grande risco, possam ter o direito à greve assegurado, sem haver pelo menos serviços mínimos legais, sem sequer... Não há. Mas há, no caso dos médicos, no caso dos enfermeiros e dos médicos existem. Sim, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Esta greve é convocada por uma questão estrutural que os trabalhadores estão a defender, que tem a ver com a qualidade do serviço. Nós, neste momento, do ponto de vista de emergência médica, deixa-me só falar um bocadinho, do ponto de vista de emergência médica, temos metade dos 1.500 que devíamos ter. O Governo abriu concurso para 200 e não para 400. Em relação ao INEM, especificamente, temos 37% a menos do que tivemos em 2019, técnicos de emergência médica do INEM, e é uma coisa que nem sequer é paga pelo Estado. Porque o INEM não é pago pelo Estado. É pago por uma taxa que não variou a última vez em 2015, uma taxa sobre os seguros de saúde, é paga por essa taxa. E neste momento o que se propunha, ou propôs a direção do INEM anterior, era um aumento dessa taxa, porque estavam, nomeadamente, sem o dinheiro para os bombeiros. Nuno, mas isso retira a responsabilidade do INEM? Retira, não, eu acho dizendo que não é o Estado que tem essa responsabilidade? O INEM tem a sua responsabilidade própria, mas tem uma tutela. E aquilo que este Governo tem provocado no INEM, como foi também na Secretaria, em vários outros serviços de saúde, tem sido uma grande abundância de mudança de lideranças. Reparemos que o INEM tinha uma liderança por causa dos helicópteros, foi-se embora. De 1 de julho, Fernando Meira. Depois apareceu o segundo, o Vítor Almeida, que durou uma semana. E depois temos este terceiro, que é militar, que colocam e que, para já, tem esta falha. Portanto, quer dizer, não se deve desresponsabilizar a tutela do INEM sobre aquilo que aconteceu, quando alguns dos problemas se devem, nomeadamente, à falta de investimento, porque a própria Ministra foi dizer à Assembleia da República que aquilo que ganhavam as pessoas do INEM. Mas culpas mais a Ministra ou, como a Maria João há pouco dizia, não é culpa a questão deste do diretor do INEM. Mas também é culpa deste Governo quando não há alteração suficiente perante uma situação. Eu sei que nunca há culpa deste Governo, mas este Governo está a governar já. Eu acabei de dizer que havia, aliás, eu estava a dizer, mas relevei com muito positivo esse teu conclusão. Não podes isentar, por exemplo, a redução do número de trabalhadores do INEM não aconteceram com este Governo, aconteceram no Governo anterior. Claro que este Governo tem que resolver os problemas. Mas achavas que devia ser o diretor do INEM o primeiro a ser chamado à responsabilidade? Eu acho que, eu sinceramente, acho que aqui há um problema de substituição sucessiva de direções do INEM e de falta de estabilidade nesse trabalho. Esse é o primeiro problema. Acho que não esteve bem a direção do INEM a não ter pedido serviços mínimos. O direito à greve tem que coexistir com outros direitos, nomeadamente a existência de serviços mínimos. Mas tem sido sempre conseguido em Portugal, em relação aos médicos, aos enfermeiros, etc., que não haja este tipo de situações. Uma situação destas, em que existem a possibilidade de 10 pessoas terem falecido por causa de um atraso de 1 hora, etc., é suficientemente grave. Não consegues afastar a ideia de que estas mortes têm a ver precisamente com isso. Tem a ver com a questão. Eu não gostava de Montenegro dizia hoje que não vê nenhuma ligação entre... Não vê, até agora que ainda não viu.
Não existem pessoas que morrem de facto nestes transportes. Claro, e as pessoas tinham 80 anos, etc. Mas de facto não lhes fez bem estar à espera 1h30, certamente não lhes melhorou a vida. Exatamente, é isso. Claro. E, portanto, é uma situação anómala e tanto que foi corrigida para os outros dias. Portanto, acho que tem que se tomar responsabilidades políticas, tem que se investir o suficiente aí, tem que se, tanto que o investimento não é direto do Estado, tem que se ver o que é necessário para ter essas condições. João, há aqui uma imagem do INEM que os portugueses têm, que a população portuguesa tem, que era uma imagem muito positiva. O 112, não há ninguém que não conheça o 112, não há ninguém que não tenha mais ou menos recorrido ao 112. O que eu lhe pergunto é se há aqui uma machadada muito grande na credibilidade do INEM e se essa ferida vai levar algum tempo a ser sarada. E até porque o INEM, apesar de ser um instituto autónomo, apesar de tudo faz parte daquele imaginário do Sistema Nacional de Saúde, não é? Que tem tido muitos problemas e que lá está este governo, para não ficar aqui satisfeito e esboçar um sorriso, não conseguiu ainda resolver desde abril. Não esboçaste sorriso. Mas, de qualquer maneira, o INEM, de facto, aliás, até por uma questão psicológica, não é? De quando precisamos de alguma emergência, ligar para o INEM e, de facto, ter esta situação de não sabermos se vai haver resposta ou se vai haver resposta atempada é, francamente, mortal para a reputação de qualquer instituto, sim. Maria João Marques, Nuno Ramos de Almeida, muito obrigado por terem vindo ao Jornal de Sábado. Centenas de pessoas pediram melhores salários e pensões esta tarde em Lisboa. Na manifestação organizada pela CGTP também se pediu investimento no SNS, nos serviços públicos e mais habitação. Para os patrões são milhões, para os salários são tostões. E os patrões até estiveram presentes. Nós temos aqui para explorar. Sempre. É que eu não ando aqui com essas malas. Claro. Sempre ao lado dos colaboradores, sempre à procura do lucro, não é verdade? Ainda bem que você falou uma coisa. Colaboradores, não são trabalhadores. Claro que não. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. A luta destes trabalhadores é uma luta mais do que justa. Porque há pessoas com 30 anos de casa agarrados ao salário mínimo nacional. E é grupos que têm todos os anos, para cima de 400 milhões de lucro. Não é compreensível que num setor destes, onde os trabalhadores são obrigados a fazer turnos, sábados, domingos, feriados, seja compreensível pagarem salários miseráveis. Mas nem só de pedidos por melhores salários se fez esta manifestação. Jovens e menos jovens juntaram-se, uns por melhores pensões, outros pela habitação. Este governo tem feito é não travar as medidas de especulação. Hoje em dia, o jovem tem que viver, como é por exemplo no meu caso, a 50 km do local de trabalho para conseguir ter uma habitação. É uma injustiça, nomeadamente aquilo que se ouviu ontem, uma vez mais, 14 milhões e meio por dia para a banca. Na rua pelos salários, pensões e habitação, na manifestação convocada pela CGTP, enquanto o Parlamento discute o orçamento do Estado. Uma coisa é certa, é que no dia 29, quando se for a votar a votação final do Orçamento do Estado, aqueles que hoje apontam erros, depois não podem, e aprovando o Orçamento do Estado no dia 29, depois não podem vir justificar com as políticas que estão a ser seguidas. Uma crítica para o Partido Socialista. É uma crítica para todos aqueles que, no dia 29, na Assembleia da República, aprovarem ou ajudarem a aprovar este Orçamento de Estado. Quem não vai estar lá para ajudar a aprovar é o PCP, garantia de Paulo Raimundo, que fez questão de aplaudir os mais de 1000 manifestantes que foram do Cais de Sodré aos restauradores, com a exigência de 1000 euros de salário mínimo nacional já em 2025. A manifestação da CGTP no Porto contou com a presença da coordenadora do Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua anunciou que vai propor, no debate na especialidade do Orçamento de Estado, o aumento do subsídio de refeição para todos os trabalhadores. A
reivindicam o aumento dos salários e das pensões. A manifestação foi convocada pela CGTP, que ficou fora do acordo de rendimentos assinado com o Governo e com os patrões. O acordo estabelece, entre outras medidas, o aumento do salário mínimo nacional para os 870 euros, que os sindicatos consideram insuficiente. Com que cara e com que lata íamos ter com os trabalhadores dizer que assinámos um acordo em que prevê um aumento do salário mínimo nacional de 50 euros. A gente percebe as dificuldades que é viver com o salário mínimo nacional e com 50 euros de adição é manter precisamente essas mesmas dificuldades. Para além do acordo com os privados, também a Frente Comum Afeta à CGTP recusou assinar o acordo de valorização salarial com o Governo, que prevê aumentos dos funcionários públicos até 2028. Nós, relativamente a este governo, não temos grandes reservas e grandes dúvidas. Aliás, aquilo que já nos é conhecido é na perpetuação e no seguimento daquilo que é uma política de baixos salários. E por isso é que nós estivemos fora da assinatura do acordo. Mariana Mortágua juntou-se à manifestação. Há quase 1 milhão de pessoas que trabalham por turnos em Portugal. Têm uma vida ao contrário, sem horários, sem capacidade para estar com a família, e o que nós queremos é garantir a todas estas pessoas não só descanso, como uma remuneração apropriada ao trabalho que fazem, como também um acesso antecipado à reforma, porque a vida é muito difícil para quem trabalha por turnos. É mesmo necessário o aumento do salário! A coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou ainda que, durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado, vai propor o aumento do subsídio de refeição para todos os trabalhadores. Há em Portugal muitos trabalhadores no setor privado que não têm subsídio de refeição, porque isso não está inscrito nas obrigações laborais, na lei laboral. E achamos que é o momento de garantir que todos os trabalhadores, independentemente de público ou privado, têm acesso a subsídio de refeição garantido. E esse subsídio de refeição não só deve ser incluído na lei para ser garantido a todos os trabalhadores, como deve ser no mínimo 10 euros para todos. O protesto juntou centenas de pessoas na Praça da República, no Porto. Seguiram depois a pé até à Praça dos Leões, num percurso com cerca de 700 metros. O Governo considera que não há justificação para negar a entrada no Porto de Lisboa a um navio que alegadamente está envolvido num esquema ilegal de abastecimento de armas a Israel. Navio esse que chegou a Lisboa esta noite. E Stella Santos, levantaram-se vozes de protesto. Várias vozes que protestam que este navio chegue aqui ao Porto de Lisboa. Atrás de mim, cerca de 30 pessoas, agora, há instantes estavam mais, mas agora cerca de 30 pessoas gritam palavras de ordem contra a ofensiva de Israel, a favor da resistência palestiniana e, acima de tudo, contra a chegada deste navio aqui a Lisboa, que é acusado de fornecer armas a Israel e também de fazer parte de um sistema de fornecimento ilegal de armas que chegará então a Israel. Há instantes entrevistávamos Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, que acusa este governo de compactuar com este sistema ilegal. Este mesmo navio que aqui está em Lisboa vai deslocar-se-á na segunda-feira para Marrocos, onde presumivelmente vai receber carga desse mesmo navio, carga com armamento, com destino a Israel. Se isso acontecer, Portugal estará formalmente, oficialmente, na rota do genocídio, o que é grave. A partir do momento em que o Estado português permite que este navio, que transportou 400 vezes armamento do Estado espanhol do Porto de Algeciras para Israel, 400 vezes, está a participar, está a permitir que um esquema de fornecimento de armas continue a operar. E é também esta a visão, dizia, da Plataforma Unitária de Solidariedade com a Palestina. Hoje, esta noite, temos connosco Sandra Machado. Sandra, porquê esta troca de posições entre o Governo e aqui estas associações, a vossa é uma delas, que se manifestam contra a chegada deste navio? Olá, boa noite. Precisamente por este navio esteve e está envolvido no transporte ilegal de armamento militar dos Estados Unidos para Israel. Tem-no feito há bastantes meses e continua a fazê-lo.
O que aconteceu é, portanto, Espanha proibiu que este navio atracasse em território espanhol, em Algeciras, que era onde ele costumava atracar, e daí seguia para o porto de Haifa, em Israel. E, portanto, este navio veio atracar aqui. O governo diz que ele não traz material militar e, de facto, não traz. O que vai acontecer é, este navio vai partir daqui na segunda-feira para o porto de Tanger, onde está outro navio, também envolvido nestas trocas ilegais, esse sim com armamento, e aquilo que vai acontecer, o armamento vai ser carregado neste navio, que está agora em Portugal, e vai seguir para Israel. E o governo, portanto, o que quer dizer que o Estado português está a compactuar e a facilitar logisticamente, de várias formas, o genocídio que está a acontecer em Gaza e portanto, tem a obrigação de não o fazer, a obrigação legal. A vossa plataforma apelou ao governo português que proíba o trânsito em mar português de navios que transportem armas destinadas a Israel. Esperam uma resposta por parte deste Executivo? Sim, seria o mínimo também para se comprometerem àquilo que legalmente Portugal está obrigado. Portugal pode ser acusado de compactuar. Mas que resposta é que esperam agora que o governo autorizou a entrada deste navio em específico? Que revogue esta autorização para este navio. Ele vai sair segunda-feira, mas que isto não volta a acontecer no futuro, seja com este navio, seja com outros, isto não pode voltar a acontecer. E, portanto, aquilo que esperamos do governo é que proíba qualquer tipo de movimentos deste género e, pode ir mais longe com o embargo e vários outros tipos de sanções e de cortes de relações com Israel. Mas aqui especificamente é que, pelo menos, este tipo de situações não se voltem a verificar. Muito obrigada. É aqui então o apelo de Sandra Machado, que dá voz a estas exigências da plataforma unitária de solidariedade para com a Palestina, numa altura em que o governo português, em comunicado, confirmou que autorizou a entrada deste navio porque, como diz, não viu qualquer problema. Vladimir Putin assinou um tratado de defesa com a Coreia do Norte. O presidente russo garante uma parceria estratégica de ajuda mútua em caso de ataque ou de guerra. O tratado obriga as partes a fornecer apoio militar e a cooperar economicamente para garantir a segurança dos países. O acordo anunciado em junho por Putin e Kim Jong-un foi convertido em lei e aprovado no Parlamento russo. A Rússia continua a atacar a região de Kharkiv e a sul da Ucrânia, Odessa também, numa altura em que se discute os efeitos da vitória de Donald Trump no rumo da guerra. Sabe-se que Elon Musk assistiu ao telefonema entre Donald Trump e o presidente Zelensky. Se ser imprevisível é uma característica saliente em Donald Trump, todas as notícias que o envolvem podem ter um elemento surpresa. Já se sabia da conversa telefónica de 25 minutos entre Zelensky e Trump. Depois da vitória nas eleições, acrescenta-se agora a curiosidade da presença do empresário Elon Musk no telefonema, um dos maiores financiadores da campanha republicana. Elon Musk terá garantido que o Starlink, serviço via satélite, se vai manter a fornecer internet de alta velocidade à Ucrânia. De Trump não se confirma o que terá dito. Numa altura em que saboreia o triunfo, escolhe a equipa de política externa e prepara a transição do poder. Zelensky terá achado o diálogo produtivo, mas pouco conclusivo. E enquanto se mantém o impasse e incógnitas diplomáticas, a guerra prossegue no terreno. Um ataque de drones russos ao porto de Odessa, no Mar Negro, fez um morto e 13 feridos, incluindo 2 crianças. Arrasou alguns quarteirões residenciais e comerciais no segundo dia de ataques consecutivos à cidade. Entre os escombros, uma gata chamada Sortuda salvou-se. І всю ніч шукали її, але не знайшли. А потім вже вранці повернулися, вона сидить вдома.
O exército ucraniano confirma mais de 2.000 ataques de drones russos a alvos civis e militares só em outubro. Depois de quase 1000 dias de guerra na Ucrânia, Moscou tem intensificado os ataques aéreos na região sul. A missão de Direitos Humanos da ONU no terreno confirma mais de 11.700 mortos desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. Joe Biden convidou o presidente eleito, Donald Trump, para uma reunião na Casa Branca na próxima semana. O Partido Republicano está prestes a conquistar a Câmara dos Representantes. Se assim for, para além da presidência, controla também todo o Congresso norte-americano. Dos 7 maiores campos de batalha, Trump já venceu 6. E este sábado confirmou o triunfo no estado do Nevada e continua à frente no Arizona, onde ainda decorre a contagem. A vitória retumbante nas eleições está a deixar o verniz a estalar entre os rivais democratas. Had the president gotten out sooner, there may have been other candidates in the race. Kamala, I think, still would have won, but she may have been stronger. Now, I'm rarely surprised. Figura de peso do Partido Democrata, Nancy Pelosi acredita que a desistência tardia de Biden custou um preço demasiado elevado. Para a derrota de Kamala Harris, contribuíram também os altos níveis de inflação e a retórica anti-imigração da campanha Trump. Isso é o que a gente está esperando, a economia. Pero que Donald Trump lo que está enfocado en los inmigrantes. Entonces pregunto yo, ¿qué haría América sin los inmigrantes? Certo é que Trump prometeu lançar o maior mecanismo de deportação de sempre e até já avisou a vizinhança. Llega un momento en que él planteó está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Rumo ao segundo mandato, Trump tem esta quarta-feira reunião marcada com Joe Biden. O encontro na Casa Branca dará início à transição de poder. A tomada de posse só acontece a 20 de janeiro, mas o presidente eleito já está a receber mensagens do exterior. O Irão pede que os Estados Unidos evitem o que diz serem erros do passado. Nega ainda estar por trás de um alegado plano para matar Donald Trump. Vamos para a análise. Maria Luísa Moreira, analista e consultora em geopolítica. Bruno Cardoso Reis, via Skype, desde os Estados Unidos. E João Maria Joné, também sentado ao meu lado. Boa noite aos três. Bem-vindos ao Jornal de Sábado. Bruno, bem-vindo também. Estás muito longe agora. Deixa-me começar por ti, até por isso. Quarta-feira, uma reunião entre Joe Biden e Donald Trump. Vão falar de quê? Quarta-feira, os dois. Bem, acho que vai ser uma conversa interessante, não sei se saberemos grandes detalhes, mas à partida aquilo que sabemos que está na agenda é, no fundo, a transição de poder. No fundo é aqui também Joe Biden a marcar a diferença em relação a Donald Trump. Como sabemos, Trump, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, em 2020, recusou qualquer tipo de colaboração na transição, pelo contrário, tentou até impedir, no fundo, que o vencedor das eleições tomasse posse como presidente, democraticamente eleito, portanto, até hoje recusa, aliás, reconhecer essa derrota. E, portanto, Biden, enfim, imagino que seja uma pílula difícil de engolir, mas realmente não tinha outro remédio, tendo em conta também que sempre disse que, para ele, o que era fundamental, acima de tudo, era a Constituição, o respeito pela democracia, no fundo, aceitar que o seu partido perdeu a eleição. Enfim, ele já não estava, como sabemos, a votos, mas que a sua vice-presidente perdeu a eleição e, portanto, dar aqui o exemplo daquilo que é normalmente o que acontece numa democracia funcional, que é o adversário político ganha, quem está no poder, no fundo, reconhece essa derrota e colabora para uma transição pacífica e o mais ordeira e o mais eficaz possível, no caso dos Estados Unidos. Isso, enfim, é um Estado muito pesado, com grandes responsabilidades a nível global e, portanto, isso implica mudança em lugares de direção da volta de 5 mil pessoas, pelo menos, e, portanto, geralmente há realmente uma transição bastante planeada, com contactos entre quem está e quem vem. Mas não deixa de ser curioso, no mínimo, não é, Maria Luísa? Não deixa de ser curioso o que é que estas duas personalidades vão conversar na quarta-feira. Como é que se vão enfrentar? E não tem a ver só com estas eleições, tem a ver com as eleições de há 4 anos,
que acabaram da maneira como acabaram no Senado e, enfim, em outros lados da América. O que é que realmente vai ser falado? Que tipo de conversa, que cumprimento, como é que estas duas personalidades se vão enfrentar olhos nos olhos? Não deve ser nada... Boa noite, obrigada pelo convite antes de mais. Não deve ser nada fácil, até pelo contraste de ideias e, quer dizer, e toda a narrativa que foi desenhada. Tivemos uma administração Biden com foco e com uma política doméstica e uma política externa que agora vai ser, eu arrisco a dizer, desfeita, não digo por completo, mas de forma significativa. Portanto, eu daria muita coisa para estar nessa sala esta próxima semana e acho que há de passar por um começo, enfim, uma conversa, uma transferência de pastas ou de ideia política, se é que serve para alguma coisa, porque Donald Trump tem a sua própria agenda. Claro. João, é capaz de ser curioso perceber... Vamos partir do princípio que Joe Biden não teve qualquer dúvida em quem votaria. Portanto, deixou claro. Sim. E será a primeira coisa que vai dizer a Trump. Não votei em si e jamais votaria em si. E a partir daí, que tipo de conversa se estabelecerá ali? Duvido até que eles tenham que ter essa conversa. Já que havia gente com tantas dúvidas em quem votava, não é? Nos Estados Unidos e não só. Sim, eu acho que o que o Bruno disse é importante. Isto não teria acontecido se fosse ao contrário. Não aconteceu quando foi ao contrário. E isto é muito importante para quem vem para aqui e para outros sítios falar de uma suposta necessidade de neutralidade que tinha que se ter para fazer uma análise objetiva destas eleições, quando para mim não há neutralidade possível na defesa dos mínimos valores democráticos. E quem tem neutralidade perante isso é quem está com abertura, se posiciona com abertura perante o autoritarismo. Eu lamento que haja pessoas assim, mas há. E acho que é importante refletirmos sobre isto, porque por um ponto ou dois isto podia ter sido completamente diferente, e sendo completamente diferente, se calhar estávamos a ser poupados às análises pseudo-conhecedoras dos Estados Unidos, com citações vindas de sites de extrema-direita sem qualquer sustento factual, a dizer que os Estados Unidos são isto e que são aquilo, num país em que as eleições decidem por poucas centenas de milhares de votos em poucos estados decisivos, e se forem para um lado ou para o outro, maiorias e minorias muito grandes e muito cristalizadas, movem-se muito pouco. Portanto, esta ideia de o que é que estas duas Américas dizem em confronto, não falam uma com a outra. Esta conversa é um pró-forma, mas não há aqui um diálogo, não há um... Nem vai haver. Aliás, tem dificuldade em falar seja no que for. Sim. Os posicionamentos são tão diferentes. Sim, os conceitos do próprio país são tão diferentes. O que a Maria Luísa dizia que é importante, que é a ideia da reversão das políticas públicas. Joe Biden não vai convencer Donald Trump a tentar não reverter as políticas públicas. O Donald Trump pode ser impedido por uma maioria muito curta na Câmara dos Representantes, eventualmente se tiver essa maioria, pode ser impedido por várias coisas, mas pela sua vontade de desfazer tudo e fazer tudo completamente diferente, não vai de ser. Não há seguramente grande diálogo. Maria Luísa, vamos avançar para aquilo que tem sido a principal retórica europeia, porque é importante nós percebermos há ou não um compasso de espera por parte da Europa, por parte da União Europeia em especial, em relação a estas eleições. Uma espécie de vamos ver o que é que isto vai dar. A Europa assustou-se e está assustada com o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu acho que a Europa teve mais do que tempo para se ir preparando, portanto isto não é uma surpresa, isto é um cenário que estava em cima da mesa com uma grande probabilidade de acontecer. Podia ser para acontecer. Podia ser qualquer um dos lados. O que eu acho que nós, e ainda não sabemos, porque acho que temos nós, União Europeia, de esperar, é ver quem é que tem certas pastas importantíssimas na administração Trump. E a partir daí começar a desenhar cenários de otimismo e cenários também de pânico. Coisas como o apoio à NATO. O J.D. Vance já veio dizer, a notícia hoje estava outra vez nas redes, mas a notícia é de há um mês, que pode condicionar o apoio à NATO se a União Europeia castigar mais ou menos o X, não é? O Twitter de Elon Musk, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas portanto há aqui um certo ingrediente... Aparentemente tem, porque Elon Musk também entra nas chamadas com Zelensky. Pois, exato. Se fosse um país menos desenvolvido, se calhar chamavam-lhe um oligarca, mas aqui se calhar não vão aplicar. Mas sim, ou seja, começam essas conversas, não sabemos sequer se Elon Musk terá um papel formal ou não. Já teve essa conversa com Zelensky até por causa do Starlink, não é? Que desempenha um papel também na guerra. Portanto, isto tudo... E pode desempenhar na defesa de Taiwan também, portanto. Aliás, ele chama a atenção para isso, não é? Ele chama a atenção para isso, que de início, sobretudo no início da guerra, que esse papel foi absolutamente fundamental. Mas depois mudou um pouco a agulha, não é?
para o outro lado. Bruno, a reação da vitória do Trump na Europa foi uma reação cautelosa, como eu perguntava a Maria Luísa e ao João, até há pouco tempo. A Europa está a tentar refazer-se do choque desta vitória de Trump, está numa espécie de compasso de espera. Que papel podem ter alguns líderes europeus mais à direita e mais ligados a essa direita europeia mais populista numa possível aproximação a Trump e a sua administração? Como é que vês a situação? Eu acho que, em primeiro lugar, a Europa está um pouco em negação e que tem sido, aliás, o estado de coisas há muitos meses. Como foi dito, era previsível que, ou era perfeitamente possível, à partida, qualquer candidato republicano pode ser presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, claro. Mas está em negação porque a Europa nunca admitiu a possibilidade, nas suas altas instâncias, que Trump vencesse as eleições? Eu acho que as pessoas admitem, mas no momento em que admitem, no fundo procuram sempre dizer, por exemplo, hoje no Financial Times, o antigo secretário-geral da NATO, até há poucos meses, até há um mês, Stoltenberg vem dizer, bem, isto resolve-se facilmente, é só os países europeus cumprirem os 2% de investimento em defesa na NATO. Eu estive aqui numa sessão à porta fechada há uma par de semanas na Brookings e uma alta responsável que trabalhou diretamente com o Donald Trump, enfim, sobretudo naquelas conversas de café, eu pus diretamente a pergunta portanto, a resposta dela confirmou a minha questão, que é, não é gastar, desde logo não é gastar 2% em defesa, é gastar 2% a comprar armamento americano. Portanto, o Trump não quer saber se os europeus gastam mais ou menos em defesa. Quer é que comprem F-35 e drones americanos, etc. E isso compra alguma boa vontade de curto prazo, porque o Donald Trump não é leal a ninguém, quer dizer, a não ser ele próprio. Portanto, na medida em que isso for interessante para ele, der uma boa oportunidade de fazer propaganda aqui nos Estados Unidos, muito bem. Portanto, esta ideia de que, no fundo, pode continuar tudo mais ou menos na mesma, enfim, isso foi em grande parte assim entre 2016 e 2020, no primeiro mandato, porque Donald Trump estava rodeado de republicanos conservadores tradicionais, atlantistas, pró-europeus, no fundo a velha elite do Partido Republicano, porque ele não estava à espera de vencer, ninguém estava e não estava preparado para vencer. Hoje em dia isso não é assim. Ele tem um novo quadro de lealistas, alguns dos quais estavam, aliás, nessa sessão, que estão dispostos a fazer exatamente aquilo que Donald Trump quer, até porque isso é ótimo para a sua carreira, deram um salto enorme na sua carreira e sabem que o futuro da sua carreira provavelmente depende disso. Portanto, acho que a Europa está muito em negação sobre as implicações de Donald Trump. Claro que não há boas alternativas, por um lado. Por outro lado, tem de se lidar com quem os americanos elegeram. Aqui o grande problema para mim liga-se exatamente com outra componente da pergunta, que é pessoas como Orbán. Ou seja, a grande questão para mim... E o próprio Erdogan? E Erdogan também, de certa forma. Erdogan, mas, por exemplo, no caso da União Europeia. Vamos lá ver. A União Europeia, nós podemos sempre dizer, e aliás nós estamos já a assistir a esta esquizofrenia tática politicamente brilhante, que é durante as mesmas pessoas, os mesmos apoiantes de Donald Trump, até na Europa, que passaram um mês a dizer não liguem ao que ele diz, isto são exageros, ele é um brincalhão, isto é retórica. Agora estão a dizer, ainda hoje a porta-voz da equipa de transição Trump vai dizer Donald Trump tem um mandato claro para cumprir as promessas que fez, para cumprir aquilo que disse. Ora, uma das coisas que ele disse, e que nenhum outro presidente dos Estados Unidos disse, quando lhe foi perguntado, aliás pouco tempo antes de se encontrar com Putin em Helsínquia, qual é o maior inimigo dos Estados Unidos no mundo? A resposta dele foi a União Europeia. A primeira. A União Europeia é um inimigo dos Estados Unidos, do ponto de vista comercial. Aí a questão é, do ponto de vista comercial, se a União Europeia se mantiver coesa e unida, pode perfeitamente responder a Donald Trump. A lista de sanções está preparada, desde o tempo da anterior guerra comercial, em sítios onde vai doer politicamente a Donald Trump, no bourbon do Tennessee, no whisky do Tennessee, na soja do Midwest. Agora, a União Europeia tem condições, está suficientemente coesa para fazer isso. Nós estamos a ver o governo alemão a cair aos bocados. Estamos a ver Macron em final de mandato e com um governo francês que não se sabe quanto tempo é que dura. Não estou com isto a dizer que Orbán vai mandar na Europa, mas é evidente que esta eleição também tem um efeito de encorajamento dos setores na Europa, desta direita populista, identitária e radical, que preferem o alinhamento com Donald Trump e que para isso estão dispostos a fazer enormes cedências, mesmo em áreas que eu diria que têm a ver com interesses vitais da Europa, por exemplo, em termos económicos. Tanto militares como comerciais. Como é que vê, João, esta situação que é muito mais complexa do que o que parece? Eu preferia, se calhar, não me estar a aventurar muito na política externa, porque também acho que não vou acrescentar nada ao que os meus colegas de painel disseram e, se calhar, partir mais para esta ideia que eu acho que as pessoas ficaram talvez excessivamente surpreendidas e também com as conclusões erradas desta vitória, acho eu.
porque, por um lado, isto foi sempre um cenário que esteve em cima da mesa. Podíamos achar mais ou menos provável, eu achava menos provável, mas achar menos provável era achar 45% provável ou 40% provável, não é achar 0% provável. Isso é diferente. Eu até cheguei aqui uma vez a fazer essa comparação, até acho que contigo, que é a diferença entre ter a certeza que o Sporting vai ganhar em casa ao Aroca ou ter a certeza que vai ganhar em casa ao Porto, não é a mesma coisa. E esta era mais a segunda opção. Portanto, não estamos a falar de uma coisa para a qual a Europa não se estivesse preparada. Como diz o Bruno, se calhar e bem, é que não há grande preparação a fazer na Europa, numa Europa em que quase todos os governos são politicamente hiperfrágeis. Dependentes de coligações pouco seguras, com pouca popularidade. Qual é o papel do Reino Unido, na tua opinião? O Reino Unido tem aqui uma oportunidade... Aí está um país com um governo estável. E é uma oportunidade, até porque é a única grande potência nuclear que nós temos na Europa, não é? Principalmente França. Sim, mas a França se calhar estará mais preocupada em se defender a si própria. Não terá assim tanta quantidade, mas o Reino Unido tem. Eu pergunto se o Reino Unido não tem aqui uma oportunidade de se transformar numa espécie de grande potência de proteção da própria Europa. Olhando internamente para o que Donald Trump tem dito, Donald Trump tem uma proximidade com o Reino Unido de que tem falado, até se tem falado em círculos próximos da administração, de uma ideia de ajudar a concretizar o Brexit no sentido de reduzir tarifas aduaneiras e tentar ter uma consolidação da relação especial ao nível económico. Agora, Donald Trump teve Nigel Farage em alguns comícios seus, teve Nigel Farage na sua festa de vitória. Não diria que ele está particularmente interessado em ter uma boa relação com o governo trabalhista de Keir Starmer. Obviamente que os governos têm que trabalhar uns com os outros, mas eu diria que Donald Trump estará mais interessado, como dizia o Bruno, em dar força à direita populista e identitária dentro dos países europeus do que dar a governos com os quais não simpatize por questões políticas e que se sinta que não quiseram que ele ganhasse. Eu acho que Donald Trump provavelmente olhará para o tweet de Donald Tusk há uns meses a dizer que não queria que ele ganhasse e lhe vai atirar à cara na primeira reunião que eles tiverem, porque Donald Trump é uma pessoa vingativa, é uma pessoa, como o Bruno disse, só tem lealdade a ele próprio e focada em coisas muito mesquinhas. E portanto, é hiper difícil. Eu tenho imensa pena do nosso embaixador e de todos os embaixadores dos países da União Europeia que estão em Washington neste momento e com todo o aparato de política externa, porque isto vai ser muito complicado, mesmo que, o Bruno falava dos nihilistas, dos que querem ver tudo a arder, mas mesmo que Donald Trump escolha as pessoas menos nihilistas, os mais responsáveis dentro do seu círculo, mesmo que Marco Rubio seja o secretário de Estado dos Estados Unidos, que pronto, não é fantástico, mas seria mais moderado do que qualquer outra alternativa praticamente, vai sempre depender do temperamento de Donald Trump e isso é quase impossível. Quem fecha é Donald Trump. Maria Luísa, como é que Putin está a ver isto tudo? Nas últimas horas, alguém próximo dele anunciava e dizia calma, que temos que perceber o que é que Trump quer fazer para depois então também nós estabelecermos a nossa estratégia para isso. Mas não era propriamente em relação à Europa que se estava a referir. Eu digo como é que Putin vê de repente a possibilidade da Europa ficar sem o chapéu dos Estados Unidos? Eu acho que Putin está a esfregar as mãos. Termos duas guerras aqui do nosso lado são duas guerras a mais com as quais Donald Trump não quer lidar. E, portanto, acabar com essas guerras o mais depressa possível e à sua maneira, e nós sabemos que essa maneira não é exatamente a ideal para a União Europeia e para a NATO. E, portanto, eu acho que Putin vê aqui uma excelente oportunidade para... Para quê? Para conseguir atingir a paz, enfim, não a paz que quer, mas atingindo uma paz e levando e, portanto, subornando uma Ucrânia a um acordo de paz mais acelerado, porque vai haver essa pressão dos republicanos. Pelo Vance é se calhar mais do que ele queria até. Pronto, portanto, e com tudo o que isso tem de mau para a Ucrânia, portanto, perda de território e que tipo de garantias de segurança é que traz. Portanto, Putin vê aqui uma excelente abertura para avançar essa agenda, porque começamos a ser muitos a querer a paz e não sei se vamos ter essa paz da melhor maneira para nós, nem da melhor maneira para a Ucrânia. Portanto, a Maria Luísa não vê como possibilidade aquela imprevisibilidade que se referiu ao João há pouco e que todos sabemos, que caracteriza Trump, não possa levar para outro lado, que é essa imprevisibilidade, levar Trump a uma decisão que não agrada a Putin, isto é, que não seja
algo que se construa com o tempo, mas ele tomar uma decisão, como aliás chegou a constar, alguns jornais norte-americanos diziam que ele tinha dito a Zelensky, calma, que se eu for presidente as coisas vão melhorar para a Ucrânia. Não está nada previsto na sua ótica relacionado com isso. Entre eles, quero-me referir concretamente, obrigar os militares russos a saírem e irem para a sua fronteira. Isso não está de todo, não é de todo previsível. Não, eu não vejo isso assim. Eu acho que Donald Trump quer acabar com este tema o mais depressa possível para se focar noutras coisas, há de fazer a sua pressão. Claro que é uma pessoa completamente imprevisível e, portanto, tem uma postura mais isolada e mais transacional. Contudo, de bom ou de muito difícil que isso nos vai trazer. Eu não vejo isso assim. Eu vejo Donald Trump e os republicanos agora a fazer uma pressão para acabar com esse assunto, o que trará Eu acho que Putin até sai com mais legitimidade. Pelo menos é assim que eu prevejo esta conduta, se houver mais pressão dos republicanos. Bruno, apesar da minha pergunta, eu presumo que será mais ou menos isso que vai acontecer. Portanto, Putin tem, pelo menos, aparentemente, mais ou menos a garantia que as 3 possibilidades que Trump tem preparadas para a guerra da Ucrânia, nenhuma delas passa pela saída imediata das tropas russas. A Ucrânia pode ficar aqui numa espécie de sufoco que acabará por levar Zelensky a ceder? A capitular? Bem, é verdade que, pegando num ponto já que foi aqui aludido várias vezes, é verdade que não é importante, apesar de tudo, tentar perceber quem é que será a equipa de Trump. Portanto, se teremos Mike Pompeo na defesa, se teremos ou alguém, digamos, mais da linha dura, se teremos Rubio ou se teremos, por exemplo, Rick Grenell, que era alguém que se fala também como um possível chefe da diplomacia americana, que foi basicamente expulso da Alemanha porque interferia abertamente na política interna alemã contra a chanceler Merkel, que não era suficientemente à direita para o gosto dele. Mas ainda hoje tivemos um conselheiro, digamos, Donald Trump, da campanha, que não sabemos muito bem que estatuto é que tem, este Brian Lanza, a dizer que a Ucrânia tem de esquecer a questão da Crimeia e do território, de recuperar o território perdido. Isso não vai acontecer e, portanto, se Zelensky insistir nisso, não é uma resposta séria de paz. Portanto, no fundo, a ideia da cedência. Portanto, veremos exatamente quem é que fica a controlar formalmente a política externa, mas aí o ponto sempre é, em última análise, este caos, esta incerteza, favorece sempre mais líderes como Putin, e nós sabemos que dentro deste caos, desta imprevisibilidade, há algumas obsessões recorrentes em Donald Trump. A questão da União Europeia, por exemplo, e das relações comerciais é uma, outra é basicamente, Donald Trump nunca viu um líder autoritário que não gostasse. Portanto, ele fez agora declarações a dizer o líder da Coreia do Norte, o Sr. Kim, está com saudades minhas. Portanto, mais uma vez, é também sempre em relação a ele, não é? Fez elogios a Putin quando ele invadiu a Ucrânia. É uma manobra muito inteligente. Elogia até o próprio Xi Jinping. Durante a campanha? O Maduro, exatamente, portanto, à esquerda, à direita, portanto, basicamente, isso eu acho que é bastante revelador, aliás, para a Europa. Eu não estou a dizer que a Europa se deva transformar numa ditadura ou em regimes autocráticos para ganhar o respeito de Donald Trump, mas Donald Trump basicamente tem algum respeito pela força. Portanto, do meu ponto de vista, é um erro a Europa tentar sistematicamente ceder, chegar a compromisso, apaziguar. No caso da Ucrânia, infelizmente, se as opções em relação à Europa livre são más, em relação à Ucrânia são bastante más. Acho que, apesar de tudo, com algum apoio europeu, a Ucrânia pode tentar perceber se consegue manter uma postura defensiva. Uma postura ofensiva será completamente impossível, mas, portanto, resistir, no fundo, a estas pressões. Eu não dou por certo que a Ucrânia vai simplesmente ceder às pressões dos Estados Unidos. Os palestinianos estão há muitas décadas a ser derrotados militarmente por Israel e continuam sem ceder formalmente, sem chegar a um acordo formal, sem reconhecer formalmente as suas perdas e, portanto, numa lógica de resistência nacional, muitas vezes os aliados poderosos fazem pressão e os locais não cedem. Portanto, vamos ver se é isso que acontece, mas, obviamente, será uma situação, é já uma situação extraordinariamente difícil para a Ucrânia e vai tornar-se cada vez mais difícil. Aí, de facto, o que podemos contar e sublinhar é que, apesar de tudo, a Rússia também sofreu aqui um desgaste enorme em termos de tropas, em termos de equipamento. Tem agora este suplemento de força dado pela Coreia do Norte, que também não justificou a reação que devia ter tido dos países ocidentais. Mas, portanto, é uma situação realmente muito difícil para a Ucrânia, é um grande teste para a capacidade de resposta, uma grande oportunidade para a afirmação da Europa, mas eu acho que são circunstâncias muito adversas
para a afirmação dessa força da Europa. Nuno Cardoso Reis, muito obrigado. João Maria Joanete, muito obrigado. Maria Luísa Moreira, muito obrigado por virem ao Jornal Sábado. Vamos sair para um pequeno intervalo. Voltaremos, temos ainda muita informação. Contamos consigo. Jornal de Sábado da SIC Notícias, são já 10 as vítimas mortais ligadas aos problemas na linha de emergência 112. A oposição diz que o governo foi negligente. Chega e Bloco de Esquerda pedem a demissão da Ministra da Saúde. Segunda-feira, no pico dos atrasos no atendimento, o número de profissionais a atender chamadas de emergência em todo o país era, de acordo com o sindicato, inferior a uma dezena. O número que nós tivemos foi que num turno da tarde estariam apenas 9, isto a atender chamadas. Atualmente, o INEM funciona com 25 a 30 técnicos a atender. Já é metade do que normalmente seriam os serviços mínimos. Nos registros telefónicos do INEM, pior cifra em mais de 10 anos. Apenas 2.510 contactos atendidos. O sindicato acredita que o INEM não terá definido serviços mínimos no dia em que ocorreram mais mortes. Eu trabalho no INEM há 18 anos, já passei por diversas greves. O INEM nunca definiu serviços mínimos para as centrais de emergência. Com as duas mais recentes mortes em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, e em Pombal, são agora 10, como se pode ver neste mapa, as vítimas mortais ligadas aos problemas na linha de emergência 112. De norte a sul do país, de resto com 2 casos em Pombal. Muito criticada pela oposição, a pressão sobre a Ministra da Saúde é cada vez maior. O Ministério Público tem 5 inquéritos a correr. No início da semana, Ana Paula Martins assegurou que ficou surpreendida pela greve dos técnicos do INEM, mas sabe-se que tinha recebido um pré-aviso 10 dias antes. É óbvio que a Ministra se devia demitir e devia se demitir por uma razão muito simples. Tinha conhecimento, como tinha, enfim, o Governo, como tinha o Primeiro-Ministro, como tinha os partidos políticos que ia haver uma greve, não fez nada. O que se viu foi a degradação de serviços, o aumento da lista de espera, a crise na obstetrícia e vítimas, infelizmente, vítimas mortais por falta de assistência, como agora se está a ver, que se devem muito à negligência do Ministério da Saúde e, naturalmente, do Primeiro-Ministro. Se a demissão da Ministra levar à alteração profunda das opções políticas de fundo, é já, se demita a Ministra. Nas redes sociais, o líder do PS insistiu na alegada negligência do Governo. O Governo foi devidamente informado sobre a greve e dispôs de 20 dias para negociar com o sindicato. Não faltaram ao Governo oportunidades para evitar a greve ou, pelo menos, para minorar o seu impacto. O que faltou foi competência e responsabilidade. A desculpa dos problemas estruturais herdados do passado não pode justificar a negligência e a irresponsabilidade do Governo. Os antigos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Ana Jorge, responsabilizam o Governo. Não defendem a demissão da atual ministra, mas avisam em declarações ao Observador que é urgente resolver o problema no INEM. Ana Jorge diz até que o caso é pior do que o que levou à demissão de Marta Temido há 2 anos. Jornal de Sábado está de regresso. O Qatar fez uma pausa na mediação do cessar-fogo na faixa de Gaza. Diz que só retoma as negociações quando tiver o empenho total de Israel e do Hamas. O exército israelita continua a atacar o Líbano e a faixa de Gaza. No momento em que foram atingidas pela explosão, as 4 crianças faziam o que faziam a essa hora muitas outras crianças pelo mundo fora. Mas em Gaza, jogar futebol é, como tudo o resto, um risco. As crianças jogavam futebol em Han Yunis, numa zona que Israel classificou como segura e onde estão milhares de civis deslocados de todo o território. Das crianças que jogavam à bola, 3 tiveram morte imediata. A 4ª está internada em estado grave num dos hospitais de Gaza, onde falta tudo, menos a persistência dos médicos.
لسه شويه قاعدين هيك بلموا ببعض ولابسين كاوتشاتهم الصغار ونلعبوا كوره، الصاروخ في نصهم، فيش لا مستهدف ولا مطلوب ولا اي حد في الشارع مخلي بس اطفال، هم الاطفال استشهدوا امبارح. Desde o início da invasão israelita ao território, já morreram em Gaza mais de 43.500 palestinianos. 70% são mulheres e crianças, de acordo com um relatório recente das Nações Unidas. Com o território praticamente terraplanado, os palestinianos de Gaza dormem em tendas, em zonas que Israel classifica como seguras, até as atacar. وما ضلش فيش مناطق آمنة بالنسبة للاحتلال بصنف آمنة ولكن الاستهداف ما خلاش فيها لا آمن ولا غيره. O mesmo se passa no Líbano, onde Israel atacou esta semana uma estrada que garantiu ser uma passagem segura e que era o único ponto de fuga de uma zona fortemente bombardeada. Este sábado, na cidade costeira de Tyre, pelo menos 7 pessoas foram mortas pelos ataques israelitas e 46 ficaram feridas. Houve também ataques no sul do Líbano e em Baalbek, cidade histórica no leste do país, de onde a maioria da população já fugiu e onde as bombas têm caído perto dos templos romanos, Património Mundial da Unesco e entre os mais bem preservados do mundo. Vasco Becker-Weinberg, aqui sentado ao meu lado, especialista em Direito Internacional. Vasco, bem-vindo. E via Skype, Alexandre Gomes, que é especialista em Relações Internacionais. Bem-vindo, Alexandre, à SIC Notícias e ao Jornal de Sábado. Deixe-me começar por si. Para uma primeira pergunta, Alexandre, o que aconteceu em Amsterdão, estes incidentes que todos vimos, tem uma leitura política ou falamos de atos de vandalismo sem necessariamente ter o cunho de leitura política que se fez imediatamente? Como é que vê? É uma situação bastante complexa e que reflete algumas características específicas da Holanda. Eu acho difícil fazer uma leitura muito óbvia daquilo que aconteceu. Também é importante salientar que não é recorrente aquilo que nós vimos nestes últimos dias. Não há propriamente memória na Holanda de nenhum tipo de confronto deste género entre a comunidade judaica e outras comunidades, em particular a comunidade muçulmana. Mas certamente que tem que ser enquadrado no contexto do conflito que decorre no Médio Oriente. Mas as coisas acontecem, segundo se percebe, num contexto pós-jogo, ou mesmo durante o jogo, onde, regra geral, e do ponto de vista das próprias claques, dos próprios envolvimentos de alguns grupos em jogo, se provoca um ambiente mais radical e que depois provocou o que provocou. A questão é, se estamos perante uma questão de prática política, isto é, se é um ato político de guerra, mesmo que seja, enfim, envolvendo pessoas dentro de uma cidade, ou se estamos perante outro fenómeno qualquer, por exemplo, do oliganismo, que é algo que acontece, infelizmente, muitas vezes. Com certeza que tem um impacto grande, ou que é claramente influenciado por um fenómeno do oliganismo, mas também tem uma leitura política na medida em que os confrontos decorreram entre adeptos de uma equipa israelita e manifestantes pró-palestinianos. E, nessa medida, obviamente, os confrontos têm uma leitura política. Para além do facto de que os factos de que estamos a falar não começaram com o jogo de futebol. Começaram na noite anterior, em Amsterdão, continuaram na quinta-feira, durante todo o dia. Envolveram não só pessoas da Holanda, mas também adeptos turcos do Fenerbahçe, que jogava em Alkmaar no mesmo dia e que se deslocaram a Amsterdão, onde também entraram em confrontos, e, portanto, é uma interseção, efetivamente, entre as duas situações. Vasco, pode estar aqui a nascer uma nova forma de conflito. Isto é, sempre que delegações israelitas saiam da sua zona e avancem, sobretudo em áreas mais desportivas, tudo isto poder provocar, sendo que aqui houve provocações em que ninguém fica bem na fotografia, como se costuma dizer. Boa noite, Alexandre. Já agora, por começar por enfocar que hoje é precisamente o dia 9 de novembro, é o Dia Internacional contra o Antissemitismo. Celebramos agora 86 anos da Kristallnacht, que foi um momento trágico depois daquilo que veio a dar o Holocausto. E eu aqui não tenho alguma dificuldade em procurar justificar aquilo que parece ser o mais evidente, que é um ataque planeado contra adeptos israelitas num contexto de profundo antissemitismo, porque o planeamento que antecedeu
permitiu organizar as pessoas, houve, e não de maneira nenhuma estou a injetar a responsabilidade. Terão acontecido também algumas provocações por parte desses grupos. Mas essas provocações existem, estão documentadas, mas eu, como estou a referir, aquilo que foi perseguir os adeptos israelitas e da forma como eles foram perseguidos, a forma como eles procuraram identificá-los, aquilo que lhes foi dito e que está filmado nesses ataques é puro antissemitismo, é um crime de ódio que é cometido contra estas pessoas. E repare, na história, o antissemitismo sempre teve desculpas. Não há, seja na Inquisição, seja no Holocausto, seja aquilo que nós estamos a ver hoje em dia, na Europa, em particular na Europa, nas última década quase, este crescimento brutal de ataques antissemitas tem sempre uma justificação, é sempre perfeitamente possível explicá-lo. E as pessoas têm uma grande dificuldade, como sempre historicamente tivemos, em denunciar o antissemitismo por aquilo que é um crime de ódio. Quanto à leitura política, e indiretamente àquilo que o Alexandre referiu, eu não faço esta leitura nestes termos. Aquilo que tem procurado existir, nós vimos isso na Eurovisão e vimos em outros eventos desportivos, até quando este ano tivemos competições em que participaram atletas israelitas em competições internacionais que tiveram lugar em Portugal, há sempre uma tentativa, um oportunismo por parte de forças políticas de tentarem sequestrar estes eventos para ganharem alguma visibilidade. Isso obriga, vamos ver o lado israelita agora. Isso obriga a que os grupos de adeptos israelitas que se juntem, seja para espetáculo, para fenómenos artísticos, seja para fenómenos esportivos, a ter também eles algum cuidado nesse aspecto. Algumas das frases que foram lançadas nas últimas horas, sobretudo, não são frases que convidam um pouco também à violência? Vamos lá ver. Eu não estou a dizer que a culpa é dos grupos israelitas. Pergunto se isso não obriga também eu estou a perceber isso. Os a terem algum cuidado nessa forma como abordam. Eu percebo isso e qualquer tentativa de incitar à violência deve ser sempre condenada, indiscutivelmente. Agora, o paradigma que nós estamos aqui a viver, com a proteção que é feita quer à cantora na Eurovisão, quer aos adeptos israelitas, a necessidade de eventualmente os evacuar. E atenção, o próprio rei da Holanda denunciou este ataque pelo que ele é, um falhanço total das autoridades holandesas para prevenir mais um ataque antissemita depois de tudo aquilo que é a história da Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje em dia não é apenas os adeptos israelitas. Todas as instalações judaicas na Europa têm qualquer tipo de proteção. Escolas, sinagogas. É a única minoria religiosa na Europa que ainda persiste neste paradigma e nós, sempre que temos uma situação onde há antissemitismo, nós procuramos sempre encontrar uma forma de justificação e, neste caso, obviamente, denunciando o hooliganismo que tenha sido feito pelos adeptos israelitas, procurar, através daí, tentar justificar que a resposta que foi totalmente planeada e desproporcional face àquilo que foi dito, como se isso justificasse aquilo que foi o mais violento ataque antissemita. Não, mas é o mais em alguma circunstância. Mas, Paulo, mas veja, é o ataque antissemita com uma dimensão de violência e de organização e de planeamento feita nas ruas da Europa e há uma certa timidez de líderes europeus, com algumas exceções, e mesmo de analistas de olharem para isto pelo que ele é. Há sempre uma tentativa, daí aquela referência histórica, que sempre se procurou justificar os ataques antissemitas. E repito, isto não exclui a responsabilidade de quem, de parte a parte, tenham sido agentes para incentivar a violência. Mas, repito, esta violência estava planeada, preparada e foi executada de acordo com um programa e a própria forma como ela foi feita não foi feita em resposta a dizeres ou atos praticados pelos adeptos israelitas. Foi feita precisamente no sentido de querer, a partir desta oportunidade, exercer violência sobre israelitas num contexto absolutamente político claro e, obviamente, isso deve ser condenado sem condição. Eu acho que é da opinião que é um ato político, não tenho grande dúvida sobre isso. Eu acho que formas de fazer um ato... É um ato de ódio, fundamentalmente. Um ato de ódio com uma agenda profundamente antissemita que, oportunisticamente, aproveita o conflito do Médio Oriente
para poder legitimar esses ataques de ódio contra os israelitas. Alexandre, o Qatar, mudando agora para outra área, mas ainda relacionado com a guerra do Médio Oriente, expulsou o Qatar os principais oficiais do Hamas que residiam no país e afastou-se das negociações de paz, do qual era uma espécie de negociador principal. Isso põe fim, nesta fase, ao processo negocial, surgirá outro, e já agora também, deixa-me perguntar-lhe se os Estados Unidos, sobretudo nesta sua nova nomenclatura e opção internacional, se pode aqui inverter, digamos, ou pode ter estado na origem deste afastamento do Qatar. Como é que vê a situação? Eu devo dizer que o meu foco é essencialmente no que se passou aqui na Holanda, e eu não sou especialista no conflito em si. Portanto, quero fazer só essa nota. O meu foco é no que se passou aqui na Holanda e era aí que eu gostaria de me focar. De qualquer forma, desse ponto de vista, o que eu vejo é que este conflito arrasta-se no Médio Oriente, mas tem consequências em todo o lado. É verdade o que o Vasco diz relativamente ao impacto que a comunidade judaica ainda sofre hoje em dia, e isso é visível na Holanda, em que há N instituições, escolas e centros lúdicos até da comunidade judaica que estão sob proteção 24 horas por dia. E, portanto, eu vejo isso acontecer em toda a Europa, em particular na Holanda. É notório que os governos na Europa também não têm uma voz conjunta, e isso torna a posição europeia bastante irrelevante. E, portanto, o único país que pode efetivamente resolver o conflito é os Estados Unidos. De que forma, não sabemos. Parece-me bastante difícil imaginar o presidente Trump a abrandar o conflito, e, portanto, em relação a isso, eu estou particularmente pessimista. Não me parece que haja uma solução em vista no curto prazo. A entrada de Trump neste jogo, se me permite a expressão, traz o quê, na sua opinião? A reentrada. A reentrada, preocupação. Esta situação que hoje é relatada pelo Qatar é preocupante, porque quem será o próximo mediador, não é? O Qatar tinha influência não só junto do Hamas. Nos últimos dias também houve relatos que alguns dirigentes do Hamas, líderes do Hamas, teriam sido expulsos ou convidados a sair do próprio Qatar, um afastamento do Qatar relativamente ao Hamas, mas também sobre o facto de a proximidade do Qatar a países do Ocidente dava ao Qatar esse posicionamento privilegiado como mediador de um cessar-fogo e depois a adaptação. Fosse um país importante nesse contexto. Precisamente. E o próprio secretário de Estado Blinken, já nesta reta final da administração Biden, já no final, revela não só o cansaço de toda a pressão que lhe foi colocada neste último ano e alguns meses que ainda faltam, mas, sobretudo, a incapacidade de qualquer líder internacional conseguir atuar agora como mediador neste conflito. E eu não sei se na reunião de quarta-feira entre Biden e Trump esse será um dos temas a tratar. Faz-me lembrar algo parecido, mas que tem uma outra, cronologicamente diferente, que foi a situação entre Reagan e Carter relativamente à libertação dos reféns iranianos, onde se procurou que o Reagan tivesse essa vitória na sua administração. E se calhar o Trump está a tentar ganhar algum espaço para ele ficar com o mérito de conseguir trazer um cessar-fogo no início da sua administração. Independentemente disso, a verdade é que ficamos com esta posição do Qatar, ficamos sem saber verdadeiramente quem vai atuar como mediador. O Egito também, há uns dias, posicionou-se para assumir esse papel. Não sei se essa intenção foi meramente circunstancial ou se pretende, de facto, assumir esse papel. Agora, é preocupante nós não ter existido agora uma remodelação no governo israelita e essa remodelação não trazer verdadeiramente nada de novo ou algo que nos fizesse pensar que o Mas era expectável para si que trouxesse alguma coisa de novo? Sim. Essa remodelação? Vamos ver, não era expectável, mas pelo menos haveria uma indicação de qual era o sentido que o governo tinha
para o fim da operação militar em Gaza. Recordemos, já está muito distante quase, mas que havia 3 fases, neste momento já ultrapassámos essa terceira fase. Nós precisamos verdadeiramente de perceber qual é o sentido que os governos, os atores que pretendem dar a este conflito e, fundamentalmente, sem esquecer a importância de libertar os reféns. Os reféns, neste momento, estão numa situação extremamente difícil, aqueles que estiverem vivos. A população de Gaza continua a sofrer uma tragédia humanitária, o Líbano igual, e ficamos sem perceber verdadeiramente quem são os atores num momento de grande fragilidade, que é esta rotação da administração de Trump, a administração de Biden para a administração de Trump, sem nós sabermos verdadeiramente o que aí vem, não só para o Médio Oriente, como para a Ucrânia, e, enfim, é uma situação extremamente difícil e talvez nos próximos dias consigamos saber se verdadeiramente esta posição do Qatar é definitiva, se é possível exercer alguma pressão sobre o Qatar ou talvez outros atores na região que consigam dar esse impulso a manter uma negociação. Porque se as negociações cessarem, eu termino já com isto, se as negociações cessarem em definitivo e esse canal que já era muito tímido de comunicação entre Israel e o Hamas através do Qatar cessar de vez, então aí penso que a situação torna-se verdadeiramente bloqueada e não estou a ver a administração Trump com capacidade de desbloquear. E inteiramente dedicada para a área militar e para a área que não é fácil. Vasco, muito obrigado. Vasco Becker-Weinberg, muito obrigado por ter vindo ao Jornal de Sábado. Alexandre Gomes, desde a Holanda também, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado. Jornal de Sábado, vamos para o clássico do Benfica Futebol Clube do Porto, da manhã. Alexander Baz está recuperado, é a opção do Benfica para este jogo. Bruno Lage sente que os jogadores querem apagar a má imagem deixada em Munique. O Futebol Clube do Porto perdeu com a Lazio com um gol sofrido ao minuto 92. O Benfica foi derrotado pelo Bayern de Munique num jogo em que fez apenas um remate. Reagir é a palavra de ordem dos dois lados. Vi nos olhos dos jogadores isso, sentir que perante o Bayern de Munique, depois daquilo que nós fizemos na Liga dos Campeões, sentir que após o jogo podíamos ter feito mais e é essa energia que nós temos que analisar para o jogo da manhã. Reagirmos à Benfica perante os nossos adeptos. Temos uma equipa a Porto, verdadeiramente a Porto, e procurar fazer aquilo que temos que fazer. Adicionar mais uma vitória naquilo que tem sido o nosso percurso interno em termos de Liga e continuar o nosso caminho. Nesta jornada de clássico há também um Sporting de Braga Sporting. 2 jogos que podem mexer com a classificação. Será que isso deixa Benfica e Futebol Clube do Porto mais pressionados? Eu acho que a 10ª jornada nenhum jogo é decisivo. É importante e é esse grau de importância que nós temos que levar a jogo e amanhã perante os nossos adeptos fazer um grande jogo. Mais de um erro para um clube como o Porto é sempre 0. É sempre ganhar ou ganhar. O passado, eu sei que este momento, esta época tem dados diferentes da época passada, mas não podemos esquecer e ignorar que estamos à 10ª jornada. Vamos agora para a 11ª. E um campeonato não tem 11 jornadas, tem 34. E se olharmos para o passado diz-nos que não foi no confronto entre grandes que o campeonato se decidiu. Pelo contrário. Alexander Baz está recuperado e pode ser opção para Bruno Lage. O Benfica Futebol Clube do Porto joga-se este domingo às 8h45 da noite. Amanhã, Ruben Amorim deixa de ser treinador do Sporting. O último jogo é com o Sporting Braga. Na última conferência de imprensa da divisão, diz que vai sair mais feliz se deixar o Sporting na liderança isolada do campeonato. Lançou-se na Primeira Liga, em Braga. É também lá que se despede. Sempre teve um significado muito grande também para mim. Eu gostei muito de lá estar também, um clube que me deu a oportunidade. É algo engraçado. Agora dizer que sinto alguma coisa antes do jogo, não, porque eu estou estressado com o jogo. Quero muito deixar a equipa com uma vitória e estou nervoso, como sempre, com isso. Portanto, muito focado naquilo que temos que fazer numa jornada muito importante, onde há um Porto-Benfica e nós podemos ganhar pontos, se não aos 2. Para trás já ficou Alcochete, onde não regressará nem para ir buscar o que lá deixou. Não arrumei o escritório, vou ter que ir lá buscar, não vou lá buscar, mas vão me enviar as coisas. Não quis fazer isso. Despedi-me de toda a gente na academia, eu também não sou muito bom em despedidas. E sim, acho que foi estranho porque são 4 anos, ou quase 5 anos, a ir todos os dias para o mesmo sítio. E é muito estranho eu sair de lá de carro e saber que não volto para lá. Acima de tudo, eu sinto que dei o máximo, vivemos aqui coisas inesquecíveis e, portanto, o sentimento que eu levo é de muita felicidade, de dever cumprido.
sem medos ou pensamentos de culpa por deixar a luta pelo bicampeonato a meio. Já senti mais isso, talvez naquela fase onde nós estávamos aqui e decidimos que eu tinha que ficar mais jogos. Nessa fase eu estava bastante estressado com a situação e nervoso. E há sempre esse sentimento, ou seja, estamos mais negativos. Agora não, estou bastante positivo e tenho a certeza que os jogadores estão preparados, o próximo treinador estará e acima de tudo o clube em si, adeptos e direção, estão preparados para manter tudo o que nós temos feito até aqui. Para o futuro fica a promessa do ainda treinador do Sporting, mas só para o futuro próximo. No próximo mercado de transferências de verão, os adeptos do Sporting podem estar descansados ou nem por isso? Eu em janeiro não vou buscar ninguém do Sporting, isso foi o que eu disse. Eu no verão não sei o que é que vou fazer. O principal ponto, aguentar-me até ao verão. Segundo ponto, logo se vê. Os jogadores de Sporting são grandes jogadores. Vamos ver o que vai acontecer. Na lista para o verão podem estar Gyökeres e Pedro Gonçalves, jogador que é especial para Amorim. Fica por aqui o Jornal de Sábado na SIC Notícias. Voltamos com mais informação a 10 minutos da meia-noite. Contamos consigo, mas já a seguir, imperdível, o 60 Minutos.